Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui, a esse encontro com o Medrado aqui. Meu nome é Gabriel Medrado e hoje, nós iremos iniciar a nossa live falando sobre uma temática muito interessante, Essas lives que acontecem todas as terças-feiras têm o objetivo de trazer para você todo o passo a passo, tudo aquilo que você precisa saber para ter uma alimentação mais saudável, que seja duradoura, de forma descomplicada na sua rotina, tá? Meu nome é Gabriel Medrado, como eu te falei, eu sou nutricionista esportivo e hoje a gente vai falar sobre os 3 hábitos que te impedem de ter uma alimentação saudável todos os dias. Todos os dias. Então vamos lá, Então gostaria de dar meu bem-vindo aqui para todo mundo que está chegando aqui agora, Olha aqui só, até que enfim. Tá chegando aqui o pessoal, mas vamos lá, coisas muito importantes estão por vir aqui, Eu queria saber de você, você tem hábitos na sua rotina que você percebe que atrapalham a sua alimentação, de ser saudável, Então você tem aqueles comportamentos do dia a dia, ali tem coisas na sua semana que atrapalham você de ter uma alimentação saudável, ou não, sua semana é tranquila, você tem hábitos saudáveis de forma tranquila, não tem perrengue, não tem barreiras, não tem dificuldades na sua semana. A alimentação saudável para você é aquela coisa muito boa de ser vivida, muito tranquila de ser seguida no dia a dia. Já me conta aqui nos comentários se você tem essas dificuldades em ter uma alimentação saudável. Eu vou falar para vocês sobre os 3 hábitos que te impedem, de ter essa alimentação saudável e lógico, como é que a gente pode contornar estes hábitos, como é que a gente pode solucionar essa questão e fazer com que isso deixe de ser um problema para você, deixe de ser uma barreira na sua vida e se torne, na verdade, algo que te impulsione a ter uma alimentação mais saudável e, consequentemente, resultados mais expressivos, Então vamos lá. Olha, já veio gente falando aqui, preguiça de fazer. Já tem aqui, preguiça de fazer. Nós iremos falar sobre isso. Inclusive, Jéssica, você que mandou assim, preguiça de fazer, você vai descobrir uma coisa super importante aqui nessa live, que uma das questões que as pessoas falam é que fazer dieta, fazer uma alimentação saudável, ter uma alimentação saudável demanda muito tempo. E eu vou mostrar para você que ter uma alimentação saudável, na verdade, te economiza tempo e te permite ter mais tempo de viver, Então, ou seja, melhora a sua produtividade, melhora o tempo que você tem na sua rotina e você vai ver já sobre tudo isso daí. Mas vamos lá, antes de mais nada, a gente precisa desmistificar uma coisa, que é alimentação saudável. Às vezes, quando a gente fala alimentação saudável, parece meio óbvio o que significa ter uma alimentação saudável. Gabriel, ter uma alimentação saudável é você comer aqueles alimentos que aumentam a sua saúde. Parece meio óbvio isso, Porém, muita gente ainda confunde o que significa ter uma alimentação saudável com outras coisas que acontecem na alimentação, Então, primeiramente, a gente precisa fazer uma distinção, uma distinção do que é isso aí, do que é uma alimentação saudável. Então, antes de mais nada, a alimentação saudável é aquilo que de fato aumenta a sua saúde, seja a sua saúde física, seja a sua saúde mental, seja o seu sistema imunológico, Então, a alimentação saudável não está ali somente para poder te dar um tanquinho no verão, ou ainda para aumentar a sua massa muscular ali para o processo do verão, para poder ficar bonito de sunga, bonito de biquíni, aquela coisa toda, Então, primeiramente, a questão da alimentação saudável, ela tá ali para poder te gerar mais saúde, e isso a gente compreende todos esses fatores, físico, mental e tudo mais, como também para corrigir aquelas questões que são disfuncionais. Então, muitas das vezes, uma alimentação saudável, ela tá ali para poder corrigir determinadas falhas na sua alimentação, corrigir determinadas deficiências de alguns nutrientes e faz com que você, adeque e tenha uma vida melhor. Então, muitas das vezes, quando a gente fala sobre a alimentação saudável, às vezes a pessoa bota na cabeça que é o quê? É comer frango e batata doce todo dia. E não, às vezes aquilo dali é um comportamento disfuncional. Você se prende àquilo dali e aquilo começa a se tornar mais uma barreira do que um facilitador, um provedor de saúde na sua vida. Então, o que dieta, o que alimentação saudável não é? A alimentação saudável não é passar fome. Esse é o primeiro ponto. Então muita gente pensa que, na verdade, para você seguir, ter uma alimentação saudável, você tem que abrir mão de tudo. Tem que deixar de comer tudo, cortar, fechar a boca. O termo é esse.
fechar a boca, né? Então a pessoa, para emagrecer, o que é que eu faço? Fecha a boca, né? Então tem essas conversinhas que existem por aí. Então não, ter uma alimentação saudável não é passar fome, tá? Ter uma alimentação saudável é você ter uma quantidade de alimentos que seja suficiente para suprimir a sua fome e para suprir aquela demanda sua que é nutricional, né? Então você precisa de uma quantidade X de carboidratos, Y de proteínas, Z de gorduras, você precisa consumir micronutrientes, né? Vitaminas e minerais, e tudo isso a gente tem que consumir em determinadas quantidades que são suficientes para que você não passe fome. Então se você passa fome na sua alimentação, você não está tendo uma alimentação saudável, tá? Vamos lá. Além disso, ter uma alimentação saudável não é se estressar. Então, Jéssica falou aqui mais cedo, né, que não gosta de fazer que a dificuldade é preguiça de fazer, né? Então, quando a gente tem preguiça de fazer, o que é a preguiça, né? Preguiça é o cansaço antes da ação. Antes da atividade a gente tá já cansado. Então, preguiça de correr. O que é isso? Eu já senti o cansaço que é correr antes mesmo de fazer a atividade, né? Então isso é a preguiça. E quando a gente tem uma alimentação saudável, a gente vai perceber que, na verdade, você não precisa se estressar, não deve se estressar com a alimentação. Ela tem que ser apenas uma das etapas não, mas dos setores da nossa vida que a gente cuida para que nossa vida continue funcional e consiga produzir mais coisas, né? Então nós temos um cuidado, né, por nossos familiares, nós temos cuidado com pai, mãe, com filho, irmão, primo, tudo mais, e a gente cuida também da nossa saúde mental, do nosso corpo, a gente cuida do nosso trabalho, a gente cuida de muita coisa. Então a alimentação é apenas um cuidado que a gente tem que ter a mais, não necessariamente precisa gerar um estresse. A gente precisa necessariamente, na verdade, organizar para aquilo dali não ser um estresse na nossa vida, e a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, tá? Então, na realidade, eu tenho preguiça de fazer uma dieta corretinha, tento comer o mais saudável possível. Pois bem, então, exatamente. Quando a gente fala de uma alimentação saudável, a gente não está falando exatamente das quantidades de comida de cada coisinha, né? Mas necessariamente a gente fala de uma qualidade nutricional, e essa quantidade de alimento vai muito de acordo com a pessoa para pessoa. Eu sempre costumo falar o seguinte, que quando eu estabeleço um plano nutricional, quando a gente senta com a pessoa, a gente não coloca para ela uma quantidade exorbitante, ou então corta tudo, né? A gente coloca aquilo que é necessário. Então, quando você tem uma alimentação saudável, você come exatamente o que é necessário para que você tenha um bom funcionamento, para que você consiga desempenhar bem, tá? Olhar por esse ponto qualitativo é um ponto interessante, e muitas das vezes é algo que leva mais para a vida do que necessariamente ter pesado as quantidades. O que eu quero dizer com isso? Então é muito mais válido às vezes que você saiba se alimentar de forma qualitativa, veja como é que você organiza a sua semana, né, de segunda a segunda, quais são os alimentos que compreende, será que você tem uma quantidade boa de frutas, de vegetais, será que você consome boas quantidades de proteínas? Então eu não falei para você em quantidades, eu não falei para você tem que comer 100 gramas de frango, não falei isso. Eu falei, você tem um fracionamento de proteínas nas suas refeições do seu dia a dia? Porque isso é um hábito saudável. E isso faz com que você tenha uma alimentação saudável, tenha um fracionamento de proteínas no seu dia, né? Consumir fontes de fibras no seu dia a dia faz parte de uma alimentação saudável. Não falei para você o quanto que você vai comer, mas ter esse comportamento de, eu sei que a aveia tem fibras, eu sei que chia tem fibras, eu sei que linhaça tem fibras, eu sei que as frutas têm fibras. Então, inserir esses alimentos na minha vida já fazem com que eu tenha uma alimentação mais saudável. E eu não necessariamente falei para você as quantidades de cada uma dessas coisas, mas vocês vão perceber que esse movimento de ter mais qualidade nutricional já faz com que você tenha um resultado muito interessante, muito interessante. Outra coisa que também não significa ter uma alimentação saudável é comer alimentos sem sabor, né? Então, às vezes, eu falo aqui no History de vez em quando, né, sobre o frango Faber-Castell. O frango Faber-Castell é aquele franguinho, né, branco, bem borrachudinho, parece a borrachinha do Faber-Castell, né, sem tempero, sem nada, né, aquele frango cozido, meio assim, com salzinho só, aquela coisa tranquila. Eu, Gabriel, de vez em quando gosto de comer frango Faber-Castell, mas para uma rotina de vida saudável não é necessário que você tenha frango Faber-Castell na sua rotina. Por quê? Porque esse frango Faber-Castell é um frango que ele não tem tempero.
Então você não sente uma alegria em consumir esse alimento todos os dias, por exemplo, né? Ele vai ser interessante se você tiver outros alimentos que são mais bem temperados, e aí esse frango ele não rouba o sabor assim da comida inteira. Só que é fundamental que para uma alimentação saudável você consiga ter refeições que você consiga realizar com prazer. Então essas refeições que você realiza com prazer, normalmente são refeições saborosas. Então é necessário que você consiga temperar bem os alimentos, de forma que você consiga variar entre os temperos, consiga dar sabor e faz com que o seu alimento fique de fato gostoso de ser consumido, né? Então diga não ao frango Faber-Castell e diga sim aos temperos. E isso, por exemplo, os temperos que nós temos hoje em dia, como o orégano, o cominho, pimenta preta, pimenta calabresa, nós temos a páprica defumada, páprica normal, né? A páprica doce também. Então nós temos a pimenta caiena. Então todos esses temperos não possuem valor calórico significativo e eles dão coloração para o alimento, né? Então o alimento ele fica bonito de se ver, aquela coisa vermelha, né? Acabou o frango Faber-Castell, ele tá já vermelhinho, aquela coisa bonita, um molhinho de tomate, já deixou aquele negócio, né, com outra roupagem, né, botou ali um orégano, uma pimenta do reino, já ficou um outro franguinho, entendeu? Então você precisa, de fato, ter uma refeição, né, uma refeição que seja saborosa, que seja atraente de ser consumida. Então ter uma alimentação saudável não quer dizer que você precisa consumir um alimento sem sabor, né? Então quando as pessoas falam, esse alimento é fitness, a pessoa pensa logo o quê? Ixi, Maria, deve ser terrível, né? Deve ser destruidor de lábios, então deve ser aquela coisa assim, né? De hospital que as pessoas chamam, né? Então não, ter uma alimentação saudável é ter alimentos que de fato sejam saborosos, né? Então tinha aqui a alimentação saudável não é comer ração também, né? O que é comer ração? Isso daqui é muita terminologia da galera da musculação. Então a pessoa que é da área de musculação, ela não gosta de variar muito, porque ela pensa que se ela faz aquele feijão com arroz todos os dias, exatamente do mesmo jeitinho ali, né? Arroz com frango todos os dias, ela vai ter, né, menos chances de errar, né? E isso de determinada forma pode ser coerente para algumas pessoas, mas para a grande maioria, né, para você que está me assistindo aqui agora, esse negócio de você ter a mesma comida todos os dias, sem variedade de alimentos, então, ou seja, aquela ração mesmo, né, aquela mesma comida todo dia, toda hora, 3, 4 vezes no dia, vai fazer com que claramente você abandone isso. Isso não é uma alimentação saudável, tá? Então, alimentação saudável não é ter refeições como ração, tá? E também, aqui já o acalanto pro coração de Jéssica, né? Ter uma alimentação saudável não é passar o dia cozinhando, né? Então, para você ter uma alimentação saudável, não é necessário que você seja um masterchef na cozinha e passe ali horas cozinhando, preparando milhões de marmitas, várias receitinhas fitness e tudo mais. Não, a alimentação saudável não necessita que você tenha todos esses dotes para poder ter alimentação mais saudável, né? Você ter esse domínio, né, da culinária, saber como preparar um frango, saber como temperar uma carne, saber como preparar receitas, né, com vegetais, com frutas, uns doces e tudo mais. Isso daí pode ser um facilitador da sua jornada, né? Mas não é um fator necessariamente importante para que você tenha uma alimentação saudável, tá? Então fique ligado com isso daí. E vamos lá, né? Então quando você fala de uma alimentação saudável, né, e a gente fala qual é essa grande dificuldade que nós temos, a gente precisa olhar um outro ponto. Para que eu vou ter uma alimentação saudável, né? Então assim, ter uma alimentação saudável parece, dentro das televisões e dentro das mídias sociais, assim, né, quando eu falo, por exemplo, parece algo muito utópico, né? Então parece algo muito além daquilo que a gente faz e parece muito que é uma coisa voltada à estética corporal. Então parece que todo mundo busca uma alimentação saudável, na verdade, é para ter um tanquinho, né? Pensando que o quê? Que o benefício de ter uma alimentação saudável, de ter hábitos saudáveis, é o benefício apenas de você ter um tanquinho, de você ter 50 de braço, de você ter uma coxa torneada, né? De você ter glúteos avantajados e tudo mais. Então, não. Gente,
A alimentação saudável tem N vantagens na sua vida, tem N benefícios na sua vida que vão além dessa questão da composição corporal em si, que vão além do projeto do verão, né? Então você ter uma alimentação saudável faz com que você, primeiro, melhore a imunidade. Então, quando nós tivemos aí esse período de pandemia, né, no início da pandemia, muita gente se preocupou com essa questão da imunidade. Então, quando você tem uma alimentação saudável, você começa a melhorar também essa imunidade. O que eu quero dizer com isso é você ter menos gripe, né? É você ter menos quadros de dor de cabeça, você ter menos quadros de imunossupressão, que você fique mais abatido, não consegue realizar um trabalho. Então, quando você tem uma alimentação saudável, você tem uma adequação disso, você tem uma imunidade mais aparente, você tem uma melhora que é estética, né? E aí aqui eu falo principalmente para as mulheres, aquela questão de você melhorar cabelo, pele, unha. Então eu sempre perturbo quando alguém fala assim: eu comprei um creme mirabolante assim, 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 assado. Aí eu falo: tá, o creme ele vem de fora para poder fazer esse tratamento utópico ali no seu cabelo e tudo mais. Mas enquanto você não estiver nutrindo o que é raiz, ou seja, você não tiver uma boa nutrição com quantidade de vitaminas e minerais suficientes para você produzir um cabelo mais resistente, né? Você não adianta o shampoo que você vai usar, pois o seu cabelo ele continuará crescendo de forma fraca, ele vai continuar crescendo quebradiço, né? Assim como as unhas, assim como a qualidade da pele também fica diferente quando você está num processo de desidratação, por exemplo, ou quando você tem inadequação de alguns alimentos na sua rotina. Então, ter uma alimentação saudável também melhora nesses fatores que estão estéticos, tá? Além disso, o mais óbvio, né, eu que sou da área esportiva, melhora o seu desempenho esportivo. Então, se você não tem uma alimentação saudável, você não vai ter, né, uma melhora do seu desempenho, você vai ficar estagnado no treinamento. Então, você vai todos os dias lá na academia treinar e o seu treino não evolui, o seu treino não vai para frente. Então, a alimentação saudável também permite isso. Olha, Caroline falou aqui, melhora a rinite, a gastrite, né? Então, também melhora em quadros também que a gente tem no nosso dia a dia. Então, isso é claro, né? Além disso, melhora a disposição do seu dia a dia. Então lembra lá que a gente falou sobre produtividade e tudo mais. Então parte da produtividade também é melhorada com a alimentação quando a gente melhora a nossa disposição. Imagine só, você é aquela pessoa que começa amanhã já meio abatido, já meio cabisbaixo, já vai no tranco, né, levando o dia a dia. E aí chega no meio da manhã ali, você não sabe se está com fome, se não está. Aí já 10, 11 horas da manhã já morrendo de fome, aí já está indignado com fome, só que aí dá meio-dia você come. Aí depois de meio-dia, quando você comeu, já está aquele sono, aquele negócio. Aí você não produz muito bem, aí lá para 5 horas da tarde você já está cabisbaixo. Isso tudo à sua disposição, falando para você que você não está 100%. Não está 100%. E a alimentação saudável, ela pode corrigir esses fatores também. Então, se você melhora nesse quesito de disposição, você melhora a produtividade, tá? E aí você facilita todo o seu processo, tá? Além disso, a gente tem melhora de foco, de aprendizado também, né? A gente tem redução de ansiedade, redução de estresse, através de uma alimentação mais saudável, né? Então pense só você uma vida menos ansiosa do que você tem hoje em dia, pense só você uma vida menos estressante do que você vive no seu dia a dia, apenas modificando alguns pontos da sua alimentação, tá? Apenas tendo alguns comportamentos, alguns hábitos de rotina que permitam que você diminua o impacto dessa ansiedade, desse estresse na sua rotina. Para além disso, né, a gente também tem uma melhora da saúde sexual. Então isso aqui é pouco dito, mas a sua alimentação sendo mais saudável, você tendo uma alimentação mais adequada para o seu caso em específico, faz com que você melhore funções sexuais, seja no quesito de desempenho, né, seja no quesito de libido, seja no quesito de performance em si, né, de uma forma geral. Além disso, a alimentação vai estar relacionada com um quadro de fertilidade, tanto em homens como em mulheres, e também na qualidade do sono. E agora, eu queria saber de você se você já percebeu todo esse impacto da nutrição, né, da alimentação saudável no seu dia a dia ou não. Se você só conhecia que uma alimentação saudável, ela só melhora duas coisas, que é o tanquinho para o verão e a longevidade para quando estiver ali depois dos 50, 60 anos de idade. Já me conta aqui nos comentários se você sabia de todo esse potencial da nutrição dentro da sua rotina, né? Dentro do seu dia a dia. E aqui eu já vou contar para vocês, né, o porquê ter uma alimentação saudável consegue ser
gerar mais produtividade. Então muitas vezes a pessoa fala para mim assim: pô, Gabriel, eu não tenho tempo para poder fazer, ter uma alimentação mais saudável, né? Então, às vezes, quando a pessoa pergunta para mim assim: me falta tempo para poder organizar a marmita, eu não tenho tempo para poder fazer uma dieta mais corretinha, a minha vida é muito corrida, eu não consigo parar em casa e tudo mais. E se eu te dissesse que uma alimentação saudável faz com que você melhore a sua produtividade e tenha mais tempo, né, no seu dia a dia para que você consiga fazer outras atividades, sejam relacionadas ao trabalho, sejam relacionadas às suas tarefas pessoais, né, como ficar com a família, ficar com o amado ou com a amada, aquela coisa toda. Pois é. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque muitas das vezes, quando você fala para mim que você não tem não tem um tempo para poder planejar isso tudo, para poder organizar essa alimentação saudável, né? Então você fala: eu não tenho tempo para poder fazer tudo isso. Eu digo para você o seguinte: quando você tem dois pontos que a gente vai trabalhar. O primeiro deles é o ponto de que você, para ter uma alimentação saudável, você precisa se organizar semanalmente, né? Você precisa organizar. Você atualmente já tem uma rotina. Isso é fato. Você tem uma rotina, você tem um café da manhã, você tem ali um almoço, você tem ali aquelas refeições, né? E isso é uma etapa que é o seguinte: quando você já tem tudo isso feito, e isso é feito de forma inconsciente para você. Quando você começa a ter uma alimentação mais saudável, você toma consciência dessa sua rotina que você tem diariamente e você começa a perceber quais são os momentos do dia que eu sinto fome, quais são os momentos do dia que eu fico mais estressado, quais são os momentos do dia que eu paro para poder fazer uma refeição. E aí você começa a olhar a sua semana de forma a planejar com antecedência. Então, se eu sei que eu vou almoçar todos os dias às 13 horas ou às 12 horas, então qual é o almoço que eu vou consumir? Então você começa a planejar aquilo. Então antes mesmo de você ir, você já está com aquilo em mente, o que é que eu vou fazer? E normalmente você já tem ou uma refeição pronta, então você prepara essa refeição, por exemplo, no domingo. Então no domingo você produz a refeição de segunda, terça, quarta-feira, e na quarta-feira você produz a refeição de quinta, sexta, sábado, e aí segue a vida, né? Ou ainda você bota a produção para domingo e quinta-feira, né? Então você coloca a produção para esses 2 dias e aí você consegue já automatizar aquilo que você faria de refeição. Então não mais você chega no horário do almoço e fica pensando o que é que você vai comer, pensando o que é que você vai fazer. Você já tem planejado o que é que você vai fazer, já tem organizado como é que vai ser feito isso daí. Dependendo de como você faça essa organização, esse planejamento, tem como você fazer uma vez só na semana e congelar esses alimentos para ao longo do dia. Então eu estou te economizando aqui já primeiramente no quesito planejamento e organização muito tempo. Então você não pensa mais, o que é que eu vou comer, e nem fica esperando muito a comida ser preparada. Você já tem isso pronto, já tem isso preparado para poder já pegar ali e fazer a refeição. Um segundo ponto que é importante é o ponto nutricional. Pois é, muitas das vezes você tem uma rotina que você considera muito estressante. Você tem uma rotina de trabalho que te demanda muito esforço, muita energia mental e física. E muitas das vezes, essa energia ela está desproporcional para a tarefa. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes você está com uma alimentação ruim, você tem deficiência de nutrientes, e essa deficiência de nutrientes somada à rotina estressante, somada à deficiência da qualidade do sono, fazem com que você nunca consiga recarregar a sua energia 100%. E aí quando você não consegue recarregar a sua energia 100%, é como se no dia seguinte você já começasse o dia com um pontinho de bateria a menos. É como se você começasse o dia seguinte, vamos dizer assim, já com uma armadurazinha, né, um coletezinho com 2 quilos a mais. Esses 2 quilos a mais, ele faz com que você realize as suas atividades do dia a dia com mais esforço, sendo mais estressante, porque você não recuperou muito bem. E aí você também tem uma deficiência de vitaminas e minerais. Deficiência, por exemplo, magnésio é muito comum. Deficiência, por exemplo, de carboidratos, isso é muito comum. E aí você tem uma rotina muito estressante, não porque de fato ela é muito estressante, mas porque ela é estressante do jeito que sempre foi, só que você agora está numa quantidade insuficiente de energia para lidar com essa rotina estressante. E aí você começa a diminuir a sua produtividade. Você começa a se sentir mais cansado com atividades mais básicas. Você começa a ficar mais intolerante com coisas que são fáceis de serem toleradas, né? Então, você começa a ter essa resposta à sua rotina.
Então você ter uma alimentação mais saudável, você ter uma adequação desse consumo, você ter um planejamento e uma organização da sua semana, daquilo que você vai fazer, faz com que você tenha mais produtividade. E aí você não mais fica com preguiça de fazer. Até porque você já não tem muita preguiça, porque você tem mais disposição. Você agora já está mais para frente, você agora já está energizado, você acorda de manhã cedo, você não fica mais enrolando. Eu não sei se eu vou dormir agora, não sei se bota um soneca. Você não fica mais assim, porque você já acorda com energia. Ao longo do dia, você vai sentir alguns momentos de cansaço, porque tomou um estresse e tudo mais, mas depois você recuperou rapidamente, então você não está abatido o tempo inteiro, você não está letárgico o tempo inteiro, você está bem. Um outro ponto é você ficar naquela dúvida. Será que eu como uma coxinha? Será que eu como um sequilho? Não, eu tenho aqui minha refeição já pronta. Não precisa ligar para ninguém, não precisa abrir aplicativo, esperar 20, 30, 40, 50 minutos para poder... Não precisa nada disso chegar. Eu já tenho minha comidinha aqui certinha, minha comida pronta, minha comida que me faz bem. Então a partir do momento que eu comi aquilo dali, eu não me sinto mal depois que eu comi, eu não me sinto pesado, não me sinto assim, parece até que eu comi um mundo de coisas, parece até que eu tomei uma surra daquilo. Não, você fez uma alimentação certinha, adequada para você. Então isso te garante mais produtividade, isso garante com que você fique melhor, né? É importante falar esse ponto. Eu tenho umas ressalvas que são culturais, né? Então a gente tem uma cultura, por exemplo, de ter um almoço muito robusto. E muitas vezes eu questiono, às vezes você não precisa de um almoço tão robusto assim, porque normalmente depois do almoço muita gente não treina, muita gente não tem um gasto energético muito grande. E às vezes no almoço a pessoa chega ali com tanta fome que come tanto que depois dá aquela prostração, sabe? Você precisa demandar oxigênio, né, para o sistema gastrointestinal para poder digerir todo aquele almoço, e aí você diminui aqui, né, a oxigenação do seu cérebro, e isso faz com que você sinta um pouco mais de sono ali depois do almoço. Isso é muito comum. E aí eu tenho uma paciente que mora na Alemanha, e ela falou que normalmente no almoço lá são coisas mais pequenas, né? São coisas mais práticas, justamente porque eles gostam de ser mais produtivos nesse aspecto. Então eles fazem refeições mais simples, menos carregadas, justamente para não ter esse tipo de prostração, até mesmo por causa da dinâmica do dia a dia que melhora, né? Claro, não estou falando para você fazer, sei lá, um sanduíche no seu almoço, mas de você também pensar qual é a necessidade de ter comidas muito grandes, né, muito pesadas, em momentos que você precisa de fato estar mais produtivo, né, de fato mais eficiente. E aí eu sempre tenho um prós e contras, né? Eu falei para você aqui agora quais são os benefícios de você ter uma alimentação mais saudável, né? Listei para você vários benefícios que você pode ter para além do seu projeto do verão grandão, para além do seu projeto do biquíni no verão de 2023, né? Então existem vários benefícios, existe uma importância muito grande, principalmente na questão de produtividade, que é uma objeção que as pessoas trazem, né? Que é a pessoa, eu não tenho tempo para poder fazer comida e tudo mais, né? E já falei para vocês como é que vocês podem, uma das formas, né, de corrigir essa falta de tempo, né, é ter esse planejamento e essa organização. E eu vou dizer para vocês agora a grande questão de que, e se eu não fizer isso, sabe? Porque eu vejo muita gente falando sobre alimentação saudável, muita gente falando, tem que comer bem, sei lá o que, lelele, né? Meus avós nunca comeram assim, todo mundo assim, sabe? Vai falando coisas, tipo assim, e se eu não fizer essa alimentação saudável, né? E se eu não comer de forma tranquila e tudo mais? Você está simplesmente desperdiçando seus recursos, cara. Você está desperdiçando aí energia da sua vida, você está desperdiçando saúde. Saúde é uma coisa que você não recupera. Uma vez que você perdeu, já era, né? Então, por exemplo, não tem essa questão. Uma vez que você é hipertenso, por exemplo, você não deixa de ser hipertenso. Uma vez que você tem o diabetes mellitus, você não deixa de ter o diabetes mellitus, né? Uma vez que você tem um quadro que... uma doença crônica não transmissível, né? Então, como essas que eu falei agora, você não tem como retornar atrás, tá? Então, assim, quanto antes você se preocupar com esses pontos, melhor para você. E aí você vai estar desperdiçando, primeiramente, esses recursos, como tempo, como dinheiro, como tudo mais, sendo que mais à frente você vai ter um custo ainda maior disso. Por quê? Porque você vai, uma hora a conta fecha. Então, se você não está cuidando dela agora, existe uma frase que eu gosto muito, que é assim: se você não dá tempo para a sua saúde, você vai dar tempo para a sua doença. Então, se você não der tempo hoje para cuidar da sua saúde, você vai dispor esse tempo lá na frente para cuidar da sua doença, para cuidar daquilo que você, né,
colheu como consequência do não cuidar de lá de trás. Entendeu? Então uma hora a conta vai chegar. E lá na frente você também vai ter que cuidar disso com tratamento, com medicação, vai gastar dinheiro, vai gastar tempo, vai deixar de ir para o trabalho, vai deixar de estar com a família em algumas ocasiões, justamente porque vai estar cuidando desses pontos, né? Cuidando deste quadro. Às vezes deixando de fazer de fato coisas que você gosta de fazer, né? Como comer uma mega torta, aquela coisa, ou ainda, né, fazer uma caminhada, encontrar lugares bonitos e tudo mais, justamente por ter um quadro que te restringe nesse aspecto, tá? E além disso, você vai estar colocando um ponto que ele é muito sensível nesse aspecto, que é um ponto de você se colocar numa posição onde as pessoas não vão poder contar com você. E isso é muito ruim, né? Porque pensa assim, você só pode ajudar uma outra pessoa de uma posição de força, né? De uma posição no qual você consegue, né? Você tem a abundância e aí você ajuda as outras pessoas, né? Então, se você não tem saúde, por exemplo, uma pessoa não pode contar com você porque você não vai ter essa saúde, né? Você não vai conseguir ajudar essa pessoa porque você não tem aquilo, você não tem o recurso que ela precisa. E aí você começa a se tornar, muitas das vezes, um problema, inclusive. Então, eu costumava até falar isso de vez em quando com a Amada, né? A gente conversando sobre essas questões de saúde, das pessoas cuidarem ou não da saúde. E eu falava, às vezes não cuidar da saúde é uma atitude muito da mesquinha, porque você sabe que lá na frente uma pessoa vai ter que cuidar de você, né? Às vezes é seu irmão, às vezes é seu pai, às vezes é sua mãe, às vezes é seu filho, às vezes é seu sobrinho, mas alguém vai ter que cuidar de você se você não tomar esse cuidado para si, né? Então, se você não tiver essa responsabilidade de cuidar da sua saúde, você vai terceirizar isso para uma outra pessoa. E essa outra pessoa, por exemplo, ela vai deixar de estar com a família, vai deixar de estar trabalhando, vai deixar de estar fazendo alguma coisa para cuidar de você, simplesmente porque você não quis ter este cuidado lá no início, né? Uma coisa é quando tem uma eventualidade, uma fatalidade, uma coisa de fatalidade não, né? Porque fatalidade, enfim. Mas uma coisa tem uma coisa muito imprevista, vamos dizer assim. Mas quando a gente fala de uma alimentação saudável, quando a gente fala da saúde do dia a dia, quando a gente fala da hipertensão arterial, do diabetes, quando a gente fala de obesidade, são doenças que a gente consegue, de fato, manejar através de uma alimentação, através de hábitos mais saudáveis e nos tornarmos pessoas ainda melhores, seja fisicamente, seja mentalmente, seja socialmente, né? Então você começa a se tornar uma pessoa até mais forte dentro da sociedade, uma pessoa mais forte dentro do seu ciclo de pessoas, uma pessoa com mais disciplina, uma pessoa mais determinada, uma pessoa com mais saúde, e neste ponto você consegue ajudar outras pessoas que estão ali ao seu redor, né? Então quantas pessoas eu não atendo que emagreceram depois de um tempo e aí elas começaram a se tornar referência para outras pessoas, né? Então as pessoas assistiam ela evoluindo naquela batalha ali de treinamento, de alimentação, de hábitos mais saudáveis, e depois de um tempo que ela está naquela posição de hábitos saudáveis melhores, outras pessoas se inspiram, outras pessoas estão ali junto com você e gostam desse contato com você, justamente porque você fortalece esse comportamento positivo, né? Esses hábitos mais saudáveis. Então existem esses efeitos que são colaterais quando você deixa de cuidar da sua saúde. Então preste muito atenção como é que isso acontece no seu ciclo de amigos, como é que isso acontece no seu ciclo familiar, né? Quais são as pessoas que têm esse tipo de comportamento. Já chama elas para assistirem nessa live ou ainda para assistir a gravação dessa live, para elas entenderem o quanto de coisas que elas estão deixando de aproveitar, deixando de viver, justamente por não cuidarem desses hábitos de rotina que geram um tremendo benefício para a gente, né? Aqui o pessoal já falou assim, muito real mesmo, é muito, muito, muito real mesmo. E o maior benefício de quando você tem uma alimentação saudável é o benefício de você ter essa autonomia, né? Você começa a ter correções daquelas coisas que vocês veem como algo ruim, dos maus hábitos, e você começa a perceber aqueles bons hábitos que você conseguiu implementar e quais são os novos bons hábitos que você vai conseguir implementar mais na frente, que vão fazer com que você tenha mais vitalidade, mais saúde, né? Então este é o maior benefício de uma alimentação saudável, é você olhar para a sua rotina e você ver que qualitativamente ela está adequada para aquilo que você busca, você não comete excessos. A simbologia, o logo, né, da nutrição é uma balança por um fator muito, muito óbvio. Nutrição é sobre equilíbrio, é sobre você olhar onde estão os pontos de excesso que pesam muito, e aí você
diminuir este peso a fim de que você tenha um equilíbrio, né? Então, às vezes me perguntam, né? O final de semana atrapalha muito os resultados? Eu falo, quem vai me dar essa resposta é você, né? Então, se você, ao longo da semana, de segunda a sexta-feira, você está dentro de uma alimentação saudável, e aquilo te gera um benefício, e aí no final de semana você dá aquela saidinha, dá uma bagunçada, se permite as coisas, e na segunda-feira tudo bem, tá tudo tranquilo, e no final de um mês seus resultados são bons, seus resultados são positivos, estão do seu agrado esses resultados, então não, o final de semana não atrapalha os seus resultados. Agora, se no final de semana você está na bagunça e tudo mais, e aí no final do mês você está percebendo que você nada e morre na praia, então com certeza o final de semana está prejudicando os seus resultados, né? Então você está ali de forma desequilibrada e não está conseguindo chegar no resultado que você quer alcançar justamente por causa disso. Então quando você tem uma alimentação saudável, você tem essa autonomia em perceber aonde você está cometendo excessos e aonde é que você está tendo algumas carências que precisam ser corrigidas. E aí você corrige esses pontos que você vai ter, de fato, uma vida mais saudável. De fato, hábitos mais saudáveis que vão te permitir mais benefícios, né? Mais progresso. Tudo bem? Então, assim, sempre olhe neste ponto de vida que vocês sempre vão acertar. Corrijam o excesso que o resto acompanha, tá? Corrijam o excesso e o resto acompanha. Pois bem, vamos falar então onde é que a galera mais erra, né? Onde é que as pessoas mais erram? O que é que as pessoas têm de hábitos já implementados que impedem com que essa pessoa tenha uma alimentação mais saudável, né? O que será que acontece com a rotina da pessoa? O que é que mais impede? Me conte vocês aqui agora nos comentários. O que mais impede você hoje de ter uma alimentação saudável? Me diga. Pois bem, eu destaquei 3 pontos que são os 3 pontos fundamentais. Eu vejo isso em 94,73% de pessoas que passam por mim, que a gente conversa e tudo mais. Essa estatística é verídica, acredita em mim. Pois bem, os 3 hábitos que impedem as pessoas de terem uma alimentação saudável todos os dias. O primeiro deles, eu dou uma faísca do que seria. O primeiro hábito que todas as pessoas têm, a maioria das pessoas tem, que impedem elas de ter uma alimentação saudável todos os dias, é a falta do planejamento, né? É a falta de planejar, é o não se planejar. É a pessoa que quer o objetivo, ela quer alcançar a meta, mas a gente vê como é que vai se dar isso aí, entendeu? Eu quero no verão estar muito bem. Quero lá, fevereiro de 2023, estar lá com minha sungueta branca, coqueirinho, daquele jeito, abdômen definido, braço musculoso, perna musculosa, todo trabalhado no cenoura e bronze, reluzente na Praia do Louro, né? Então, que é a praia aqui de Salvador e tudo mais. Então, assim, você quer estar todo nesse formato, tá? E até lá, o que é que você vai fazer para poder chegar nesse resultado, né? Então, o que é que você planejou para ser executado dia após dia, semana após semana, que vai fazer com que você chegue lá, modelo verão 2023. O que você fez? O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Essa é a primeira coisa. Então as pessoas não têm uma alimentação saudável porque elas só querem dizer, eu quero ter uma alimentação saudável. E aí elas não têm um planejamento, elas vão colhendo aqui várias informações aleatórias e vão tentando implementar aquilo na vida delas, né? Então assim, primeira coisa é se você tem uma meta específica a ser alcançada, você planeja o que você vai precisar executar para chegar naquela meta. Então você não pode deixar a vida me levar, a vida leva eu, entendeu? Você tem que ter planejamento. Aí as pessoas vão lá, não, eu escutei que tem que fazer um cardio de manhã e um treino de musculação de noite. E a pessoa sem planejamento. Passa uma semana, a pessoa tá destruída, entendeu? Tá toda cheia de dor muscular tardia, toda letárgica, o dia passa, ela tá toda requenguela, só tá pensando no que vai dormir, uma fome miserável, aí chega no final de semana, destrói tudo, aí fala, ai meu Deus, o que eu fiz? Aí começa a semana seguinte, segunda-feira, não amiga, o bicho tem que pegar, porque fevereiro, né, vai ser verão, e aí começa tudo de novo, então assim, não tem um planejamento, não tem uma coisa montada, não tem aquela coisa estabelecida, olha, você vai fazer isso, fazer aquilo, por ordem, assim, assado, metas específicas, pequenos passos que precisam ser executados para que você chegue naquele resultado, né? Então o primeiro ponto eu falei lá atrás, então é você organizar as suas marmitas, você organizar, planejar o que você vai comer é um primeiro passo que te aproxima de uma alimentação mais saudável. Então se você sabe que você almoça todo dia, isso é óbvio, todo mundo almoça todo dia. Então se você almoça todo dia, você tem dois
duas possibilidades. Ou você almoça o que tiver ali na hora no buffet, ou você já se prepara, antecipa o que é que você vai comer ali naquele almoço. Como é que você pode fazer isso? Primeiro, você prepara sua refeição em casa, como eu falei anteriormente, você prepara lá no domingo, tal, monta suas marmitas, tudo certinho, para 2 dias na semana para poder fazer isso. Não dá 6 horas semanais, às vezes não dá nem 4 horas semanais para você preparar essas refeições todas. Se você tiver uma pessoa que trabalhe na sua casa, melhor ainda, que essa pessoa também pode te ajudar nesse aspecto. Ou ainda, tem pessoas que pagam exatamente para uma pessoa cozinhar toda semana a comida da semana para essa pessoa. Ou ainda, existem locais, existem empresas que fornecem para você, né, marmitas que estejam alinhadas com aquilo que está dentro do seu planejamento. Ou ainda, todo restaurante que eu conheço, a não ser que você for num restaurante meio bar, todo restaurante que eu conheço tem opções de saladas, tem opções de vegetais, tem opções de proteínas, sem adição de gordura em excesso, né, que não só aquela comida frita e tudo mais. Então todas elas têm possibilidades de comidas mais saudáveis, mais alinhadas com aquilo que você quer. E aí você sabe quais são as quantidades mais ou menos, porque está lá escrito no seu planejamento, né? Então tudo isso aí já antecipa você. Você não pode ir lá, a Deus dará, ver o que é que vai brotar na hora da alimentação. Você já tem que estar com aquilo ali certinho, planejado certinho. Outra coisa, isso aí é no dia a dia, né? Isso aí eu falei para você do almoço, mas é importante você ter isso também do seu jantar, isso com o seu café da manhã, né? Então, por exemplo, eu tenho pacientes que normalmente o lanche já deixa na coqueteleira, bonitinha, já leva, né? Tem gente que bota no saquinho de geladinho os lanches, né? Então ali aveia, bota leite, bota whey, já leva uns mix com castanhas. Tem gente que já leva as frutas como banana, pera, maçã, tudo mais. Então todas as frutas ali já deixa porcionada, tudo certinho para poder otimizar o tempo e já levar tudo dentro dos conformes do planejamento. Uma outra questão é você planejar, quando a gente está falando disso, a gente está falando do planejamento diário e semanal. Mas imagine um planejamento que seja mensal. Imagine você organizar o que acontece no seu mês. Ou seja, você olha para o seu calendário e você vê o mês inteiro. Então você sabe, dia 22 vai ter uma formatura, dia 15, né, vai ter um almoço de família. Então você olha para o seu mês, você sabe quais são os dias que vai ter a possibilidade de você sair da dieta, né? E se vai ser uma saída assim, mega saída, ou uma saída mais ou menos. E aí você já organiza, primeira semana não vai ter nenhum evento especial, então eu vou segurar minha onda, porque dia 15 tem um almoço de família, dia 22 tem formatura, o bicho vai pegar, vai ser daquele jeito, então eu seguro minha onda aqui nesse primeiro final de semana, outro final de semana também dou uma segurada, domingo já faço desse jeito. Então você começa a olhar o seu mês também com controle. Você já planeja, não fica, infelizmente teve uma festa hoje, e aí eu tive que sair da dieta. Não, você já olhou pro seu mês e você já sabe quando é que você, os dias que vale a pena você sair, naquele dia que você, se essa formatura vai ser daquele jeito, eu vou comer bem. E esse aqui vai ser uma coisinha, uma almocinho assim, mais ou menos, vai ser uma feijoada, não gosto muito de feijoada. Então você já se prepara, já se antecede para esse evento, tá? Então isso foram casos hipotéticos, claro, né? Mas você olha muito bem pro seu mês e veja o que é que vai acontecer, né? Vai ter meses que na semana você não vai conseguir treinar muito bem, né? Quem trabalha aí, sei lá, com contabilidade, tem épocas do ano que o bicho pega, né? Então já sabe que não vai treinar muito bem. Então você se programa, já sei que essa semana não vai ser muito bem, não vou me cobrar nesse aspecto. Eu sei que eu vou colocar o treino para tal dia, ou então na semana tal, quando melhorar isso daqui, esse cenário, eu já faço o treinamento, já vai ser diferente, tá? Então o primeiro erro que as pessoas têm é o erro de não se planejar. Este é um hábito. Sempre se planeje. Né? Tem uma frase, né? Quem não planeja o sucesso já está planejando o fracasso, né? Quem falha em planejar já está falhando, né? Justamente porque o planejar é o que permite uma vitória, é o que permite você ter um sucesso, tá? O segundo ponto, né? O segundo hábito que impede a pessoa de ter uma alimentação saudável, que também está assim, relacionado com essa questão do planejamento, que é a falta de planejamento, inclusive, está dentro dessa falta de planejamento, é a pessoa que restringe muita coisa sem necessidade, né? De forma aleatória. Então ela ouve na internet que tem que, para você emagrecer, corta pão. A pessoa adora um pão, ou a pessoa pega aquele pão bonito,
moreninho, bota um queijo, um negócio, deixa lá dourando na torradeira, aquela coisa bonita e tudo mais. Do nada, Projeto Verão chegou pra pessoa e ela tem que deixar de comer pão durante 2 meses seguidos. E aí é só frustração, é só choro na vida dessa mulher. Então tira toda a alegria. Aí ela não pode comer mais chocolate, ela não pode comer mais pão, ela não pode comer mais nada. E aí ela fica, meu Deus, eu vou comer o quê? E aí não pode comer nada, daqui a pouco ela tá ali, ela vai restringindo, daqui a pouco ela tá ali também consumindo. Como ela tá sem planejamento, né? Ela tá ali olhando a internet também falou pra ela que não pode comer fruta, ela parou de comer fruta. Aí parou de comer chocolate, ela parou de comer chocolate. Aí falou também pra ela que não pode comer feijão, porque... E aí começa... E ela está sem alegria. Então ela começa a restringir as coisas. E esse é um hábito muito comum que afasta a pessoa da alimentação saudável. É o hábito da pessoa começar a restringir coisa pensando que é saudável. E aí ela, né, faz, vê que aquilo não é pra ela, né? Porra, adoro pão, pô. Me tirar logo o pão. Aí ela vai fazer o quê? Passa uma semana sem pão, 2 semanas sem pão. Na terceira, ela compra a saca do pão. Já chega em casa aquele pão sortido, parece até que estava dando aquele jantar bonito, aquele café colonial, né, cheio de pão diferente, cheio de pão bonito, e ela come tudo, esbalda tudo e fala: esse negócio de alimentação saudável não é pra mim, não quero mais saber desse negócio, esse negócio aí é pra doido que fica treinando na academia, pra maluco que fica correndo 5 horas da manhã na rua, então isso aqui não é pra mim. E aí ela desistiu do projeto dela do verão, desistiu de estar lá banhada em cenoura e bronze na Praia do Louro, justamente pela restrição em excesso daquilo que era desnecessário, né? Então a gente consegue ter hábitos saudáveis desde que nós tenhamos equilíbrio. Lembra que eu falei para vocês? O ícone lá é a balança. Então, pão engorda? Não, pão não engorda. Agora, quando você senta para comer pão, você vai comer o café colonial, você vai comer 6 pães, você ali que, sei lá, treina 3 vezes na semana, normalmente treino de musculação, é um treino intenso, mas naquele tenso assim, né? Pô, não justifica ter uma refeição. Na verdade, mesmo se você tivesse um treino muito intenso, dependendo de quem seja, 5 pães numa refeição não justifica. Então assim, você pode ter o pão, mas aí vai ter uma quantidade específica para você. Não é necessário que você restrinja, né? Chocolate, por exemplo. É possível você ter ótimos resultados comendo chocolate todos os dias. Você pode comer chocolate todos os dias. Gabriel, mas é o chocolate 70%. Não, chocolate ao leite. Você pode comer chocolate ao leite todos os dias e ter ótimos resultados. Desde que ele esteja ali calculado para você. Desde que esteja ali de forma equilibrada na sua dieta, né? Não é a barra de chocolate inteira, 120 gramas de chocolate depois do almoço. Não, não é isso. Até porque é um comportamento aí meio que disfuncional, né? Ninguém tem necessidade de comer 120 gramas de chocolate depois do almoço. Então, é uma quantidade específica para você. Então, primeira coisa que precisa ter na dieta é ser possível de ser executada todos os dias. Então, se você começa a botar na sua rotina que você vai restringir um bocado de coisa que você não consegue viver sem, você não vai conseguir viver com aquilo por muito tempo e você vai jogar para cima. E aí você vai desistir da alimentação saudável, porque você aprendeu da forma errada, tá? Então, assim, corrija o excesso que o resto acompanha. Corrija o excesso que o resto acompanha, né? Eu sempre costumo falar o seguinte, muitas das vezes a pessoa fala assim: eu fiz um low carb e eu tive ótimos resultados. Aí eu falo, tá, porque o que acontece? Se você pega uma pessoa, o exemplo do pão, né? A pessoa fala: cortei o pão e eu tive ótimos resultados. Aí eu falo assim, tá, quantos pães você comeu por dia? Uns 7. Aí você fala, aí você quebra mais perna, né? Se você come 7 pães no dia, todos os dias, fora as outras coisas que você come, óbvio que se você tira os 7 pães, você vai perder peso, déficit energético, princípio lá que eu já falei outras vezes, né? Para você emagrecer, o que é que você precisa? Você precisa gastar mais calorias do que você consome, né? Ou consumir menos calorias daquilo que você gasta, e aí faz com que você perca peso, né? Utilize das suas reservas de energia. Então, se você tem lá uma abundância de pão, né? Cortei o glúten e aí eu emagreci. Por que você cortou o glúten e emagreceu? Porque todo lanche da tarde era um sequilho, um bolo, né? Uma tortinha, aquela coisinha. Todo dia de manhã tinha 3 pães, de noite, 11 horas da noite, mais 4 pães. E aí, óbvio, né? Se você cortou o glúten, você cortou todos esses pães, bolos, biscoitos, sequilhos que você tinha na sua vida. Então, se você corrigiu o excesso, o resultado veio. Então, assim, sempre que você corrige o excesso, o resultado vem. Agora, você também pode pecar pelo excesso da restrição. Então, muitas vezes a pessoa chega, eu fiz um low carb e tudo mais, já vai lá esbravejando e tudo mais, mas aí a pessoa tá o quê? Flácida. A pessoa tem o quê? Pouca massa muscular. A pessoa tem o quê? Baixa disposição no dia a dia. Ela tem fraqueza no treinamento, fraqueza no dia a dia. Então, tudo isso acontece pelo excesso
da falta do carboidrato. Entendeu? Então, você pecou agora pelo excesso. Você que estava lá, não comia milhões de carboidratos, milhões de pães, agora você não come nenhum. E aí você também vai ter um colateral por isso, tá? Então, o segredo é onde? No equilíbrio. No ajuste daquilo dali, tá? Então, sempre que você corrigir esse excesso, você vai ver que o resultado, ele aparece, né? Então, você precisa primeiramente identificar aquilo que é em excesso, né? Aquilo que você faz que de fato está desproporcional, sabe? Desproporcional para sua rotina, desproporcional para sua saúde. Eu costumo dizer até que tem gente que fala assim, eu treino muito e tal. Eu falo assim, rapaz, do treino, muitas das vezes que você está treinando, você está mais tempo em descanso do que tempo em treino. Tempo de levantar a carga, né? De atividade. E aí, olha com esse olhar, né? O quanto do seu dia, de 24 horas, você passa descansando, quanto que você passa se alimentando, quanto que você passa treinando. Né? E ali você vai ver também que existem excessos que você está comprometendo, tá? Ou falhas também que você está cometendo pela restrição em excesso, tá? E esse foi o segundo hábito que te impede de ter uma alimentação saudável. Fazer restrições que são desnecessárias. Então pare de fazer restrições desnecessárias. Perceba, na verdade, aquilo que está em excesso e que aí você, quando corrigir, a alimentação saudável ela acontece, tá? Você pode comer chocolate todos os dias, pão todo dia, bolo todo dia, desde que esteja numa quantidade adequada para você, tá? Sem restrição. E aí você consegue levar isso para a vida inteira. E o terceiro ponto, e esse aqui é muito grave, o terceiro hábito que eu vejo que as pessoas têm, e esse aqui é muito comum. Você que está me assistindo agora na live, você vai mandar essa live para a sua amiga e para o seu amigo, justamente por causa deste hábito, e você sabe que esta pessoa comete, e você sabe que você às vezes também já cometeu. É o hábito de ser muito autocrítico. O hábito de autocobrança desmedida. Esse aqui é balela, isso aqui é 100%. 100% das pessoas que eu atendo, 100% das pessoas que eu vejo no dia a dia possuem uma autocrítica desmedida, né? O que quer dizer com isso? Quero dizer o seguinte, a pessoa vai começar um hábito saudável, né? Ela viu na internet, ela está assistindo aqui a live, e ela viu, agora eu vou começar, minha vida vai mudar, eu vou fazer os negócios, vou começar amanhã a treinar de manhã cedo e vou conseguir ter uma alimentação, vou comer mais fruta, vou comer vegetal, eu vou fracionar minhas proteínas, eu vou conseguir ter um treinamento aeróbico, vou conseguir ter um treinamento de força, eu vou conseguir tudo. A higiene do sono, é tudo. Vou fazer tudo isso. Aí o que acontece? Ela erra. Ela tropeça. De manhã cedo, ela falou que ia fazer um cardio, ela falou que vai dar uma caminhada às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, ela acorda às 6h30, não dá mais tempo. Aí ela faz o quê? Tá vendo? Você é um inútil. Tá vendo que você não é pra isso, não serve pra essas coisas? Esse negócio é pra quem é bodybuilder, é pra quem é super atleta, pra quem é super alto desempenho, alta performance. Eu não sou isso tudo, eu sou um lixo. Às vezes não usa esse termo não, né? Mas assim, eu sou uma pessoa que eu não consigo, isso não é pra mim, eu não sei fazer essas coisas. Isso é pra gente melhor do que eu que faz essas coisas. Então já viu que eu não acordei de manhã cedo, aí você chega lá no café da manhã, você que não se planejou, cometeu a primeira falha, né? Você que já chegou lá para abrir de manhã cedo, que tinha chandelle para você comer. Porra, só tem um chandelle. Não tem nem iogurte natural aqui, não tem nem uma frutinha, uma raiz, né? Não tem. O ovo que tem ali é o ovo antigo. Chega a ser arriscado você comer de manhã cedo. Então você não planejou o café da manhã, você não faz. E aí o que acontece? Você, tá vendo aí? Você é incompetente até para fazer um mercado, para poder fazer as coisas aqui. E aí você começa a criar uma espiral de autocrítica na sua cabeça, falando que você é um incompetente, que você não sabe fazer as coisas. Ou ainda, né? Eu falei pra você até um caso muito extremo, que é de manhã cedo. Mas às vezes você está no seu trabalho, no lanche da tarde, você fez o café da manhã pleno, bem, lanche da manhã bem, almoço saladinha com comida bem equilibrada, um arroz com feijão bonito. E aí você chega lá no lanche da tarde, aí vem o aniversário de um funcionário, a galera fala, come o sequilho. Aí você fala, não posso comer o sequilho, porque eu tô dieta e tal. Você come, larga de besteira, come o sequilho. E aí você fala, não, mas eu vou comer um sequilho só. Aí você vai, come 2 sequilhos, 3 sequilhos, tá conversando com a galera, começou a comer vários sequilhos. Aí alguém falou pra você, ei, você tava de dieta, comeu um bocado de sequilho, né? Aí você fala, tá vendo aí, velho? Comi um bocado de sequilho, fiz besteira. Nem sei se eu vou treinar mais hoje. Nem sei se eu vou fazer mais o jantar dele. Porque o que adianta, velho? Comi tanto sequilho aqui agora, velho, que não faz nem questão de comer outra comida, porque senão eu vou comer mais do que eu gasto e aí já não vou perder peso e tudo mais. Aí você começa a ter essa autocobrança. Perceba o seguinte, você vai errar. Você vai errar.
Isso é natural. Então, diminua essa autocobrança que você tem na sua vida. Diminua. Justamente porque quando você diminui essa autocobrança, quando você começa a perceber que de fato você não precisa reclamar da sua inconstância, porque você estava há tempos fazendo aquilo que você sempre fez. E agora você está começando a mudar. Então essa mudança, ela precisa acontecer pouco a pouco. Você começa a corrigir refeição por refeição, passo a passo, treino a treino. Se você não treinava antes, não vale a pena você falar que vai treinar 7 vezes na semana, 5 vezes na semana. Comece colocando 3 vezes na semana, né? E nos horários que você consegue realizar o treino. Se você nunca treinou, não tem como você falar que vai treinar 2 vezes no dia. Quiçá treinar 7 vezes na semana. Você pode até treinar 7 vezes na semana. Vai passar uma semana depois, você vai estar todo arrebentado e não vai treinar mais. E aí no dia que você falhar, no dia que você não for treinar, você vai, tá vendo. Aí essa autocobrança desmedida vai te sabotar nesse treinamento, né? Vai te sabotar nessa sua jornada. E você vai ficar mais frustrado. E então você, ao invés de você entrar numa espiral de progresso, ou seja, avaliando que o que você fez está alinhado com que o seu objetivo final, não, você entra numa espiral de derrota, uma espiral que tipo assim, você é insuficiente, você é incompetente, você é isso e aquilo, tá vendo aí que não serve pra nada. E aí você começa com essa espiral. E aí vem um ponto de vista que você tem que analisar sempre. Quando você faz uma refeição fora da dieta, aquilo não te engorda necessariamente. E quando você faz uma refeição dentro da dieta, aquilo não te entrega o resultado final necessariamente. O que faz com que você tenha um resultado? É o conjunto de hábitos que você forma ao longo do dia, da semana, do mês, dos anos, tá? Então é passo a passo. Opa, tropecei aqui, volta e segue o caminho. Opa, tropecei de novo, volta e segue o caminho. Opa, volta e faz o caminho. Então entre sempre nesse quesito. Nunca tenha essa autocobrança desmedida. Eu lembro que até li num livro que Gabriel Gedoc me indicou uma vez, a gente conversou sobre esse livro, que era o livro do Dom Ruiz, alguma coisa, que ele falava dos 4 compromissos, né? E já tem mais de um ano que a gente leu esse livro, e ele tem um ponto lá que eu achei fantástico, que ele fala assim, que o humano, ele fala sobre justiça, mas ele aplica muito uma injustiça a si mesmo. Então o homem ele fala sobre justiça, mas ele não utiliza da justiça nele mesmo. Por quê? Porque ele paga pelo mesmo crime várias vezes na própria mente. Então às vezes você errou uma vez. Não, tudo bem, você errou uma vez, existe uma consequência desse erro seu. E você vai pagar por ele. E você paga por ele. Mas você, como mente humana, pensante, o que acontece? Esse erro volta, mesmo você tendo pago as consequências de ter feito esse erro. E aí você volta de novo e começa a ter um remorso quanto a isso. E essa autocrítica faz com que exponencie isso, com que isso se potencialize. É o fato de você pegar um erro que você cometeu semana passada e até hoje você tá ali, ó. Não, tá vendo? Semana passada você comeu pizza, entendeu? Então pare com esse tipo de pensamento de autocrítica desmedida. Pense o seguinte, é natural que você falhe, é natural que você tropece, porém, sempre volte ao que você estabeleceu antes. Teve uma falha? Volte ao eixo. Teve um vacilo? Volte ao eixo. Cometeu esse vacilo? Pô, ache ruim, reclame, fique triste por alguns minutos. Aqui o nome do autor, Dom Miguel Ruiz, dos 4 compromissos, o nome do livro. Então, cometeu um erro, assuma que cometeu, massa, fique triste, fala assim, como é que eu vou fazer para que da próxima vez isso não se repita, né? Então, de manhã cedo só tem o Chandelle, então o que você vai fazer? Pô, vou passar logo hoje no mercado e já compro algumas frutas para poder deixar aqui pro meu café da manhã de amanhã. Já vou comprar aqui outros alimentos para deixar pro meu café da manhã de amanhã. Vou aposentar esse ovo que está aqui na geladeira há muitos anos e já vou comprar uma placa nova de ovos, né? Para já deixar aqui para amanhã de manhã. Então você já começa a correr, viu que cometeu erro, perceba ele e corrija. Agora você faz da forma melhor, tá? Volte e faça da forma melhor. Ah, hoje eu não fui treinar porque eu sou incompetente, porque eu tô cansado, porque eu sou preguiçoso, porque eu sou isso mesmo. Não, hoje eu não fui treinar, de fato eu tava cansado, mas amanhã eu não posso deixar de treinar. Então amanhã eu vou treinar. Pronto. Que hora eu vou treinar amanhã? Amanhã o dia vai ser corrido. Pô, vou precisar acordar mais cedo. Se eu vou precisar acordar mais cedo, vou ter que deitar mais cedo. Então você começa a olhar pro seu dia com planejamento. Hábito 1.
Você começa a planejar o que vai acontecer no seu dia a dia, na sua semana. E aí você vai fazendo da forma correta aquilo dali, tá? Então, sem mistério, sem esse tipo de medida exagerada, tá? Pois vamos lá. E o último ponto que eu vejo também como as pessoas vão falando pra mim, que é a objeção de que ter uma alimentação saudável gasta muito dinheiro. E às vezes a pessoa fala sobre o tempo, e às vezes a pessoa fala sobre dinheiro. Muitas das vezes é o seguinte, quando você faz uma alimentação saudável, você começa a ter planejamento e organizar aquilo que você vai comer. Enquanto que antes, você não tinha planejamento e não tinha controle do que você ia fazer. Então tudo ia vindo como gastos. Tinha até uma frase que é assim, eu não sabia que 20 reais dava 600 reais. E a pessoa fica reclamando disso. Enquanto que quando você está dentro da dieta, você começa você antecipa o gasto. Você vai, comprar o frango tá tanto, tudo mais, você vai fazendo as ferramentas tudo certinho. E antes você não tinha esse controle. Então você não fazia essa gestão financeira, vamos dizer assim, né? Você só chegava no final do mês e falava, minha Nossa Senhora, olha só quanto é que deu nesse aplicativo aqui de comida delivery. Então você já olha com aquele espanto, fala, no mês que vem eu não vou fazer mais isso. E acontece, faz de novo, né? Então assim, pensa assim, você planejar as refeições com antecedência e principalmente você fazer as refeições em casa, mesmo que você pague para uma pessoa fazer para você a refeição da semana, fica muito mais barato do que você deixar a vida te levar ao longo da semana. Comer fora de casa, comer nos restaurantes muito caros e tudo mais. Então, isso para você, se sua barreira for essa questão do gasto de dinheiro, né? Então, se planejar e preparar as refeições em casa com antecedência vão fazer com que você economize mais do que deixar a vida te levar e comer ali ao que vier na sua frente, tá? Então sempre planeje o que você vai fazer, sempre coloque as refeições tudo certinha e tudo mais. E perceba quanto que você gasta com aplicativos de delivery, né, no celular e tudo mais, seja no final de semana, seja no dia de semana. Se você puxar o extrato aí, você vai ver que a fatura é grande. E que você controlar, fazer uma alimentação mais saudável, né? Os alimentos que são naturais, eles são os mais baratos quando a gente olha assim, né? O preço do quilo do feijão, mais que seja muito caro, seja 10 reais ali, quilo do feijão você não come em uma refeição só, né? Então você come em várias refeições, né? O quilo do arroz também você come em várias refeições. O quilo do frango você come em várias refeições, entendeu? Então assim, é esse o custo disso aí. Por mais que você goste do custo do gás e tudo mais. Então assim, fazer uma alimentação mais saudável, muito pelo contrário, te economiza tempo e te economiza dinheiro também, né? Então o preço de comer na rua também é sempre muito mais caro. Além disso, tudo é uma questão de administração. Administração da energia, administração dos seus recursos, administração do seu tempo e administração do seu dinheiro, né? Então tudo é você ter meio que um controle sobre estes pontos da sua rotina, né? Então, eu não tenho tempo, eu não gosto de fazer comida, preparar e tudo mais. Acredite, tem alguém que goste e cobra por isso. E aí ela pode ir na sua casa e você vai deixar de economizar o dinheiro para economizar o tempo e a energia, né? Ou ainda você pode gastar tempo e energia e economizar o dinheiro. Ou ainda economizar o tempo e gastar energia e dinheiro. E aí você vai fazendo a sua matemática da melhor forma possível, né? Nós temos opções que são mais saudáveis hoje em dia. Eu sempre falo para meus pacientes, rapaz, quando eu comecei a fazer dieta, não existia nada desse mundo fitness hoje em dia. Hoje em dia a gente tem bebida proteica, né? Tem Piracanjuba Whey, YoPro, Italac Pro, tem YoBen. A gente tem várias bebidas prontas proteicas. Olha minha sobrinha participando da live aí, ó, minha irmãzinha. Nós temos várias bebidas proteicas que a gente pode utilizar na nossa rotina, né? Antigamente não existia tudo isso, né? A gente tem vários alimentos mais ricos em fibras e em proteínas que permitem com que a gente tenha mais praticidade no nosso dia a dia. Quando eu comecei a fazer dieta, não se tinha. Óbvio, você vai gastar um valor a mais porque você parou de preparar aquilo dali, né? Mas existe aquilo dali para você como opção para você utilizar. Perfeito, perfeito, minha galera? Então quero saber de vocês se vocês cometem algum desses erros, algum desses hábitos que te impedem de ter uma alimentação saudável. Você faz no seu dia a dia, né? Então você está percebendo que você já restringiu muito na sua dieta e isso fez com que você abandonasse sua alimentação saudável, ou ainda você já ficou sem planejamento e aí foi executando assim na coisa da sua cabeça, aí chegou um momento que você falou assim, quer saber de uma? Isso aqui não é pra mim, isso aqui é pra gente maluca que fica treinando o tempo todo e tudo mais, então joga pra cima. Ou ainda você chegou a algum momento da sua vida onde você estava fazendo dieta, você estava tendo uma rotina boa, só que aquela autocobrança desmedida fez com que você se frustrasse, fez com que você percebesse que aquilo dali não era para você, e isso de forma errada, né? E aí por alguma coisa, por esse sentido, você acabou
abandonando o seu projeto justamente porque você ficou com aquela vozinha: ei, você não serve para isso, você não pode fazer isso, você é incompetente, beleza, né? Então me conte também se esse foi um do caso que já aconteceu com você ou com alguém que está ali ao seu redor. Com certeza você conhece alguém que ao seu redor ali na academia, no trabalho, na família, já cometeu algum desses hábitos aí, já teve esses comportamentos que a gente falou agora há pouco e atrapalharam o resultado dessas pessoas. Então já fala pra mim aí também nos comentários ou no direct também, que a gente pode conversar por lá, né? Para prosear um pouco mais sobre nutrição lá no direct, tá? Então, resumindo, recapitulando tudo, minha galera, nós vimos o que é você ter uma alimentação saudável e o que não é ter uma alimentação saudável, né? A alimentação saudável está relacionada com você ter melhora da sua saúde, seja uma melhora de saúde física, seja mental, né? Seja do seu sistema imunológico, seja do seu aprendizado, seja da sua produtividade. Aquilo que te potencializa em saúde está fazendo parte da alimentação mais saudável. A alimentação saudável não é comer alimentos sem sabor, não é comer o frango Faber-Castell todos os dias, não é ter refeições de ração, 3, 4 refeições da mesma refeição todos os dias. Ter uma alimentação saudável também não é passar fome, tá? Não é você chegar ali e ficar em restrição e não poder comer nada e não poder tocar no chocolate e tudo mais. Então ter uma alimentação saudável não é isso. Além disso, ter uma alimentação saudável não está relacionada com o estresse. Então você não pode fazer com que a sua alimentação seja um fator estressante da sua rotina. Muito pelo contrário. A alimentação está ali para poder potencializar aquilo que você tem de rotina. Então quando você olha para a alimentação saudável de uma forma equilibrada, a alimentação saudável ela é um excelente recurso para poder potencializar tudo aquilo que você já faz hoje do seu dia a dia, né? E aí nós falamos dos 3 hábitos que te impedem de ter uma alimentação saudável. O primeiro deles é você deixar a vida levar, né? É você não ter um planejamento, uma organização mínima, uma antecipação daquilo que vai acontecer na sua semana, no seu dia e no seu mês. Então isso te impede de ter uma alimentação saudável. Muita gente sai da alimentação saudável, né? Desiste disso justamente por não ter esse planejamento e aí se frustra e desiste mesmo. 2, fazer restrições desnecessárias, restrições excessivas, né? A pessoa adora um pão, adora um chocolate, adora comer um sequilho e aí ela excluiu isso durante um mês, então óbvio, né? Se você excluiu aquilo que você mais gosta de fazer todos os dias, é claro que isso não vai ser possível de ser mantido por muito tempo. Então isso também é um hábito que afasta as pessoas da alimentação saudável. Então ter uma alimentação saudável não é fazer restrições desnecessárias, tá? E o terceiro e último ponto, não menos importante, inclusive pode ser um dos mais importantes que te impede de ter uma alimentação saudável, é você ter uma autocobrança desmedida, né? Então você não se olhar de forma justa, de forma a observar que um erro é um erro e pode ser corrigido facilmente e que você está em processo de evolução. Então, claro que sua constância ela vai ser posta à prova. Você vai ser testado durante sua trajetória. Em algum momento você vai sair da dieta, em algum momento você não vai treinar, em algum momento você vai ter um sono ruim. Mas isso é natural, isso é normal. Pague porque você teve um erro cometido, mas após ter pago esse valor, você continua a sua vida sem trazer aquilo novamente à tona, sem trazer os comentários, as críticas internas, dizendo que você é incompetente, dizendo que você não presta, dizendo que você é ruim, dizendo que aquilo não é para você, porque a alimentação saudável é para todos. Tá? Então leve isso em consideração, leve isso em mente, compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir, que com certeza vai ser de grande valia para que as pessoas voltem a ter hábitos alimentares mais saudáveis. Você viu ao longo da live quais são os benefícios, quais são os malefícios caso você não tenha essa alimentação saudável. Então já mande ali para o seu amigo, para sua amiga que vão se beneficiar desta mensagem. Tá? E eu queria agradecer e muito a presença de vocês que ficaram aqui comigo até hoje, né? Até agora, na verdade, né? Eu gostaria de lembrar que toda terça-feira temos aqui um Encontro com Medrado, temos nome aí pro nosso encontro, Encontro com Medrado, toda terça-feira às 8 horas da noite. A gente tem essa live aqui onde eu vou ensinar para você como ter uma alimentação saudável todos os dias de forma descomplicada, né? Então qualquer dúvida que você tenha também pode me mandar ali pelo direct, pode mandar nas postagens. A gente vai conversando também ao longo da semana, tá? A gente vai sempre trocando essa ideia para que de fato essa alimentação saudável seja para você algo tranquilo de ser seguido, algo fácil de ser seguido, tá? Gostaria de agradecer e muito a presença de todos vocês aqui, né? Viviane,
né? Jaqueline, Rafa, Jéssica, Dileane, todo mundo que estava aqui. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês, tá? E nos vemos então na próxima semana. Um beijo no coração de vocês e até breve. Tchau, tchau, pessoal.